Olá, me chamo Juliana Vieira dos Santos, sou formada em enfermagem pela Faculdade de Tecnologia e Ciências e atualmente sou graduanda do 10º semestre de fisioterapia pela Universidade Federal da Bahia. Fui convidada pela Varejo Bagal para dar algumas orientações para aqueles funcionários que estão trabalhando em home office e para aqueles que estão trabalhando na loja nesse período de pandemia. Como sabemos, o Covid-19 é uma doença ainda pouco conhecida, altamente contagiosa, que impôs ao mundo desafios de uma nova realidade. Dentre eles, o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara. O distanciamento social ele consiste em medidas para restringir o convívio social e o fluxo de pessoas circulando. Logo, ele tem o objetivo de evitar aglomerações para então dificultar o contágio em massa. O pedido para que a população ficasse em casa no Brasil veio seguido de algumas medidas restritivas, dentre elas o fechamento do comércio, sendo liberado apenas o funcionamento de serviços essenciais, como saúde, supermercado, abastecimento e farmácias, o cancelamento e ou adiamento de eventos como jogos esportivos, festivais, shows e palestras, a paralisação de atividades escolares presenciais e a recomendação do sistema de trabalho em home office. Logo, o distanciamento social ele está entre as medidas mais eficientes adotadas para impedir a propagação do vírus. Por essa razão, respeitar o distanciamento social é tão importante. Afinal de contas, estamos tratando aqui de uma pandemia, uma classificação que qualifica uma doença nova, na qual a população não tem imunidade e que se alastra e passa a ser detectada em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Com isso, algumas medidas simples que podem fazer a diferença para desacelerar a transmissão são: manter a distância mínima de no mínimo 2 metros entre as pessoas, ter pouco ou nenhum contato físico, como apertos de mão, abraços e beijos, não frequentar qualquer evento ou reunião onde possa entrar em contato com um grande número de pessoas, se possível, postergar consultas eletivas a médicos, guardar a visita de amigos e familiares para um momento mais seguro, principalmente preservando os idosos e as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Agora eu vou ensinar para vocês a medida mais eficaz para prevenir o Covid-19, que é a lavagem das mãos. Para a gente lavar as mãos, a gente vai necessitar de água e sabonete, ou qualquer outro tipo de sabão. E essa duração da lavagem, ela deve ter pelo menos 20 segundos. Primeiro, você vai abrir a torneira e molhar as mãos, evitando de encostar na pia. Depois, você aplica na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete para ensaboar todas as superfícies da mão. Logo depois, você vai ensaboar toda a palma da mão. Depois, você esfrega a palma da mão sobre o dorso da outra mão. E aí, você vai entrelaçando os dedos. Faz isso nas duas mãos. Após isso, você vai friccionar o dedo e esfregar para lavar entre os dedos. Também vai fazer isso nas duas mãos. Por último, você vai lavar o polegar, né, nesse movimento assim, porque quando a gente está friccionando lá os dedos, o polegar fica de fora. Depois você vai para o pulso, você esfrega o pulso de um lado, de outro. Depois você vai pegar as pontas dos dedos e vai fazer movimentos circulatórios na palma da mão, depois na outra mão. Após esse período, você vai enxaguar, né, retirar esse sabão da mão. No caso, você pode, para abrir a torneira, pegar um papel toalha, abrir a torneira, descarta, e sempre que você for enxaguar, você vai fazer nesse sentido, da mão para o pulso, e nunca do pulso para a mão, para que as sujidades que está aqui nessa área, que, por exemplo, você pode não ter pegado, não volte para a mão. Então, você vai embaixo da torneira, faz esse movimento, enxágua, depois seca as mãos com papel toalha. Caso você não tenha um papel toalha, você usa uma toalha de tecido, você deve lembrar que essa deve ser trocada a cada 2 dias ou quando já estiver úmida e suja. E lembrando também que o uso da toalha de tecido, ela é individual. Se você não tiver como lavar as mãos com água e sabão, você pode usar o álcool a 70 fazendo esse mesmo procedimento. Já o uso da máscara, que é uma outra determinação que a gente tem para evitar a disseminação do Covid-19, a gente deve lembrar que, em primeiro lugar, elas são de uso pessoal.
não devem ser compartilhadas, mesmo para as pessoas que sejam da mesma família. Elas devem ser usadas quando houver necessidade de se deslocar ou permanecer em um espaço onde há maior circulação de pessoas. Então, ela deve ter as medidas corretas, cobrindo totalmente boca, nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Enquanto você estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua e não fique ajustando a máscara. Colocou, depois que coloca, você não pode ficar levando a mão ao rosto. Quando você chegar em casa, você lava as mãos com água e sabão, como eu já ensinei anteriormente, seca bem e tira a máscara. Depois você remove. Para você tirar essa máscara, você tem que remover ela ou pelo laço ou pelo elástico. Nunca pegar na parte da frente da máscara. Depois você faz a imersão dessa máscara suja em um recipiente com água potável e água sanitária por 30 minutos. A proporção de diluição deve ser de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água. Por exemplo, se eu tenho 10 ml de água sanitária, eu vou usar 500 ml de água potável. Após esse tempo de 30 minutos em imersão, você deve realizar um enxágue em água corrente e lavar com água e sabão. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos também com água e sabão. A máscara deve estar seca para sua reutilização. Não é necessário secar ao sol, basta botar ela lá quando ela estiver seca. Você utiliza um ferro quente e coloca essa máscara em um saco plástico. Devemos lembrar que devemos trocar sempre a máscara quando apresentar sujidades ou umidade ou após 2 horas de uso. E descartar a máscara sempre que ela apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida. Agora eu vou falar para vocês o cuidado com a limpeza de casa. A gente deve entender que a desinfecção e limpeza, ela deve abranger todos os possíveis locais da casa e pode ser feita com água sanitária e desinfetante. Com a água sanitária devem ser lavados chão, parede, cubas, pias. Pode-se usar desinfetante principalmente para a limpeza do interior do vaso sanitário e também na própria pia depois da aplicação do hipoclorito de sódio. No caso de utensílios e objetos, a limpeza com água e sabão ela é considerada eficiente para a descontaminação do coronavírus. Você também pode utilizar um pano com álcool para estar limpando essas superfícies que são mais, para você não agredir tanto essas outras superfícies que são mais fáceis de ter deterioração. A gente deve lembrar também que o coronavírus ele pode se espalhar com mais facilidade em ambientes fechados e com muitas pessoas. Logo, a prevenção ela passa pela boa ventilação dos cômodos, como abrir as janelas, que já ajuda bastante nessa circulação do ar e pode diminuir as chances de infecção. Em cômodos em que não há janela ou nos quais são necessário controlar a temperatura, como em salas de equipamentos eletrônicos, por exemplo, a principal forma de garantir a qualidade do ar é manter os filtros de ar e dos equipamentos de ar-condicionado em bom estado. Lógico, é preciso a manutenção desses filtros em dias. O que você deve fazer quando você volta da rua? Quais cuidados que você tem que tomar? Primeiro, você deve tirar os sapatos antes de entrar em casa e deixar em uma área externa, se possível. Também deve tirar a roupa, colocar ela para lavar e higienizar os objetos pessoais que saíram com você, como óculos, bolsa, celular. Depois, você deve limpar a maçaneta e evitar tocar nos objetos em casa. E também evitar tocar em outras pessoas, em crianças, no seu cônjuge, em outras pessoas que estão na sua casa e que não estavam na rua e estavam lá em proteção. Depois você lava as mãos com água e sabão e depois toma um banho. Limpe bem as embalagens que você trouxe com solução de água sanitária, pode ser 20 ml para cada 1 litro d'água. Lave alimentos com água e sabão e os deixe de 10 minutos imersos em solução de água sanitária. Da mesma forma, 20 ml para cada 1 litro de água. Para fazer a higienização do celular, você deve desligar o telefone e retirar todos os acessórios, como fone de ouvido, carregador, a capinha, que também ela é importante ser lavada, limpa. Você deve ter em mão um paninho de limpeza, desse de lente de óculos, ou qualquer lenço de microfibra, que não solte pelos. Daí você faz uma mistura de água com detergente e pega esse lenço umedecido e passa por todo o celular. Depois, com outro pano, você seca o seu aparelho. Assim, você fez uma boa desinfecção do seu aparelho celular. E no caso, do que a gente deve fazer se tem um familiar que foi diagnosticado com Covid?
A primeira coisa é fazer com que esse paciente ele permaneça em casa, em um cômodo isolado que tenha boa ventilação. A pessoa ela não deve circular por todos os ambientes para não contaminar os demais da família. A cama ela não pode ser compartilhada, com exceção de mães que estão amamentando. Elas devem continuar a amamentação usando máscara e as medidas de higiene, como a lavagem constante das mãos. Se a casa for pequena e tiver um único cômodo, o paciente deve manter distância dos demais membros da família por pelo menos 2 metros. Reservar o banheiro para uso exclusivo da pessoa doente. Caso só tenha um banheiro na casa, toda vez que o paciente utilizá-lo, é importante que ele esteja usando máscara cirúrgica e seja feita higienização com água, sabão e hipoclorito de sódio do vaso sanitário, da torneira, da maçaneta e de toda a região que for tocada pelo paciente. Lembrar que uma única pessoa na casa ela deve exercer a função de cuidador e, de preferência, deve ser pessoas que estão em boas condições de saúde e que não têm riscos associados, como não ser idoso nem portador de doenças crônicas. O paciente ele não pode receber visitas e deverá sair de casa apenas em caso de emergência, com o uso de máscara cirúrgica e evitando multidões e, quando possível, transporte público. Todas as pessoas da casa elas devem lavar as mãos com água e sabão por diversas vezes durante o dia, especialmente antes de comer, cozinhar e principalmente após ir ao banheiro. Em relação ao cuidador, o zelo com a higiene ele deve ser redobrado, afinal de contas é ele que está mais em contato com o paciente diagnosticado com Covid. E deve-se dar preferência ao uso de papel toalha para secar as mãos. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecidos para fazer isso. As refeições elas devem ser levadas ao paciente dentro do quarto. Pratos, talheres, copos, bandejas e demais utensílios domésticos não podem ser compartilhados e devem ser lavados separadamente. Roupas pessoais, toalhas, fronhas e lençóis, eles devem ser colocados em sacos plásticos e também lavados separadamente com água e sabão. Limpar e desinfectar áreas comuns e objetos e superfícies tocadas com frequência. O paciente ele deve utilizar máscara cirúrgica o tempo todo. Caso ele não tolere ficar por muito tempo com essa máscara, deve realizar sempre as medidas de higiene respiratórias, com mais frequências, como espirrar, tossir, sempre com pano ou usando a região do cotovelo. Quando o cuidador entrar no quarto, pedir que ele evite de tossir, de espirrar. Trocar a máscara cirúrgica sempre que essa estiver úmida ou danificada. E o cuidador ele não pode tocar ou mexer na própria máscara quando estiver perto do paciente. Logo, esses são os cuidados mais importantes que vocês devem ter nesse período de pandemia. Muito obrigada!